Olá, seja bem-vindo a mais uma das nossas aulas. Antes da gente começar, deixe já o seu curtir ou descurtir, tanto faz, mas você ajuda este vídeo a chegar a mais pessoas. Nós vamos hoje, então, introduzir um novo livro. Nós vamos falar sobre o livro de Ageu. É um livro até pouco estudado normalmente, mas é um livro bastante interessante e também bastante curtinho. O livro de Ageu ele faz parte de uma categoria de livros que a gente costuma chamar de profetas, Neviim, mais especificamente faz parte dos chamados profetas menores, não porque eles sejam menos importantes, mas sim porque os textos são mais curtos. No hebraico, faz parte de uma seção denominada Tere Assar, que significa literalmente os 12. Isso porque essa seção de profetas ela foi agrupada em manuscritos, em pergaminhos, em rolos únicos, justamente porque eles eram muito curtinhos e havia um receio de que essas obras, por serem muito curtinhas, acabassem se perdendo. Então elas foram agrupadas nesse corpo maior que traz esses 12 profetas, que são chamados de 12 profetas menores. Mais uma vez, lembrando, menores em tamanho, não em importância. Isso vai ficar claro, inclusive, com o próprio profeta Ageu. Né? O profeta Ageu, junto com o profeta Zacarias, foram dois profetas extremamente importantes na volta do povo judeu do exílio babilônio, mas ainda assim são chamados de profetas menores porque eles escreveram livros bem curtinhos em comparação, por exemplo, com os livros de Isaías, de Jeremias, etc. Bom, muito bem. Trata-se de um dos livros mais claros e objetivos em sua autoria, datação e mensagem. Quem costuma assistir às nossas aulas, assistir os profetas menores principalmente, sabe que a gente às vezes tem que fazer um pouco um trabalho de detetive para poder descobrir maiores informações sobre o contexto no qual o profeta escreveu, ou mesmo quem foi o profeta, porque nem sempre isso fica claro. No caso de Ageu, não é assim. Como é um livro bastante curtinho, ele é muito objetivo e ele é muito claro com relação ao período em que ele foi escrito. Ele data o período em que ele foi escrito. E o livro em si, ele é uma exortação à comunidade recém-regressada do exílio babilônico. Eles estavam mais ou menos aí umas 2 décadas já de volta à Terra, um pouquinho menos de 2 décadas de volta à Terra, para que essa comunidade não negligenciasse a reconstrução do templo. O que dá a entender que o grande problema do público para quem Ageu escreve era o fato de que a reconstrução do templo não era uma prioridade, por uma série de razões. O que, na realidade, não é uma questão do templo em si, especificamente falando do prédio, né, físico, mas o quanto isso representa como é que o eterno era visto por essas pessoas, que lugar na vida dessas pessoas o eterno tinha, já que o eterno estava ficando em segundo plano e isso era evidenciado pela questão do templo. Muito bem, vamos então a algumas informações básicas sobre o livro de Ageu. Mais especificamente, vamos falar primeiramente do profeta Ageu. O profeta Ageu, embora o livro seja fácil de datar, como ele é um livro muito curto e muito direto, o livro inclusive não tem todas aquelas metáforas linguísticas rebuscadas, visões, etc. Ele é muito direto ao ponto. E ele é um livro bem curtinho. Ageu não fala muito sobre ele, né? Na realidade, nenhum dos profetas fala muito sobre si, né? Mas nós temos também muito poucas informações sobre o profeta Ageu,
exceto pelo fato de que ele foi um profeta muito importante depois da volta do exílio babilônio, para animar e encorajar o povo a reconstruir Jerusalém, a reconstruir o templo e a retomar um relacionamento com o Eterno. Ele e o profeta Zacarias. O profeta Zacarias já foi abordado aqui noutras aulas, né? O profeta Ageu, ele fala de um período um pouquinho anterior ao período que Zacarias parece abordar, né? Inclusive nas aulas de Zacarias a gente fala um pouco sobre isso, tá? Os dois foram muito importantes, mas eles têm estilos de escrita completamente diferentes. O profeta Zacarias é riquíssimo em alegoria, né? Pergaminho voando, né? Anjo levando vaso, né? Essas visões que Zacarias teve e relata, mas o livro de Ageu não. O livro de Ageu é basicamente mensagem bem direta, tá? Mas além do fato deles terem sido muito importantes no período pós-exílico, nós não sabemos de mais informações sobre a vida de Ageu. Vamos então ao que nós efetivamente sabemos sobre ele. Bom, primeiramente o seu nome. No hebraico, Hagai, no hebraico bíblico, Hagai no hebraico moderno, significa algo como festivo, né? Ele vem do hebraico bíblico Har, ou Hag no hebraico moderno, que significa uma solenidade, né? Uma festa de peregrinação, né? Vem dessa palavra que no hebraico bíblico é um baita trava-línguas, né? Porque é difícil para a gente, né? Que não temos esse som, né? Mas seria, no hebraico bíblico, seria harar, né? No hebraico moderno já é mais fácil, né? Que seria hagag, né? Mas, então, hoje em dia, né? Para quem conhece um pouquinho de judaísmo, o pessoal costuma falar Hag Samer, no hebraico moderno, para qualquer festa bíblica, ponto, né? Mas até festas extra-bíblicas, né? Como Hanukkah, etc., o pessoal fala Hag Sameach, né? Mas, na verdade, no hebraico bíblico tem uma diferença, tá? Hoje em dia, Hag, no hebraico moderno, virou sinônimo para festa em geral, mas no hebraico bíblico, essa palavra, né, Har, ou Hag no hebraico moderno, era uma peregrinação. E você tinha 3 peregrinações para Jerusalém, né, para as festas de Jerusalém, que eram essencialmente, né, a dos ázimos, a das semanas e a das cabanas, né? São as três festividades onde o povo peregrinava. Vem de peregrinação, né? Então era uma solenidade de peregrinação. O povo ia para Jerusalém para fazer um festão, tá? Então o nome, né, Hagai, ele vem disso, dessa peregrinação festiva, tá? Isso vai ser importante. Ah, Felipe, o que isso importa saber? Isso vai ser importante para a gente saber um pouquinho mais sobre Ageu, tá? Mas vamos ao que a gente tem de informações históricas sobre o profeta Ageu. A gente sabe dele duas passagens, tá? na Bíblia hebraica. Uma delas está lá em Esdras 4, de 24 a 52. Assim foi que ficaram interrompidos os trabalhos do templo do Senhor em Jerusalém. Nós vamos falar sobre isso, né? Os regressos do exílio babilônio, eles chegaram a tentar reconstruir o templo na época de Ciro, aí não rolou e eles voltaram a tentar reconstruir o templo, e aí deu certo vários anos depois, tá? Mas então, Esdras 4, de 24 a 5:2 diz: assim foi que ficaram interrompidos os trabalhos do templo do Senhor em Jerusalém. A interrupção durou até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ado, puseram-se a profetizar aos judeus que estavam na Judéia e em Jerusalém, em nome do Senhor de Israel que os inspirava. E Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, começaram a construir o templo do Senhor em Jerusalém. Os profetas do Senhor estavam com eles, dando-lhes apoio. Tá? Muito bem, então esse trecho ele fala
exatamente sobre a importância que Ageu teve nesse período. Tá? Então, houve um retorno, né, com Ciro da Pérsia. Ciro da Pérsia conquistou a Babilônia, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, e aí houve um retorno dos judeus para a região de Judá, e eles ensaiaram começar a reconstrução e tiveram problemas, que a gente vai falar daqui a pouco, e aí a coisa ficou meio que no esquecimento. E aí esses dois profetas, Ageu e Zacarias, foram fundamentais para exortar e animar o povo a fazer a reconstrução do templo. Tá? Então, a segunda passagem onde que Esdras fala sobre Ageu é parecida, e os anciãos dos judeus continuaram a construir com êxito sob a inspiração do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ado. Terminaram a construção de acordo com a ordem do Senhor de Israel e a ordem de Ciro e de Dario. Este templo foi concluído no 23º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Então levou, desde essa segunda tentativa, levou 4 anos para que eles reconstruíssem o templo, né? Muito bem. O profeta Zacarias ele vai profetizar, inclusive, já durante o período do templo já de pé, etc. Ageu não. Ageu ele vai começar a profetizar justamente um pouco antes do povo reconstruir o templo, tá? E a última profecia dele vai ser quando, né, mais ou menos o templo já estava de pé, tá? Muito bem. Então, ele profetiza por um espaço de tempo, um período de tempo muito curto, tá? Muito bem. Como se pode observar, Ageu, juntamente com Zacarias, foram peças fundamentais no encorajamento profético dos judeus recém-retornados do cativeiro babilônio na reconstrução do templo. E existem 3 pistas que indicam que Ageu tem um motivo para ele ter profetizado só até, né, o recomeço das atividades aí do templo. Tá? Quais são quais são essas 3 pistas? Tá? Na verdade, essas 3 pistas indicam que Ageu ele provavelmente viveu na época do primeiro templo. Tá? Ageu teria sido uma das pessoas que foi levada cativa para a Babilônia. Então ele teria visto o primeiro templo, tá? E seria bem velhinho, né, quando ele retornou. Tá? Existe uma tradição judaica, né, de tentar atribuir o nascimento de Ageu ao período pós-exílico, né? Mas aí são opiniões de comentaristas que viveram muito depois, não existe nada de concreto, tá? Mas existem 3 pistas, elas não são 100%, a gente não pode dizer que é 100% certo, mas tem 3 pistas que indicam que Ageu ele realmente chegou a ver o primeiro templo e a ser deportado para a Babilônia e a voltar. O que indicaria que ele era velhinho, né, quando ele profetizou. E por isso, muito provavelmente, ele profetiza por um período tão curto. Tá? A primeira dessas pistas é que Ageu 2:3 ele diz assim: quem é entre vós o sobrevivente que viu este templo em sua glória primeira? E como vedes agora, ele não é como nada a vossos olhos? Então o livro de Ageu, capítulo 2, versículo 3, tem uma palavra do Eterno falando justamente às pessoas, e a gente quando chegar no texto vai falar disso, que estavam decepcionadas de ver a diferença, né, de glória do primeiro templo para o segundo templo, né? Alguns falam assim: ah, Felipe, mas as imagens que tem do segundo templo, tal, estimativas mostram um templo lindão, tal, mas aí na verdade já era o templo de Herodes, né? A gente tem que lembrar que Herodes praticamente reconstruiu o templo,
tá? Então, quando você vê uma imagem lá do segundo templo de Jerusalém e tal, maquete, até em Israel tem, né, uma maquete da Jerusalém daquela época e do templo, etc. Primeiro que, obviamente, essa maquete ela tem um caráter imaginativo aí, não tem como ser muito diferente, né? Ninguém tem fotografia daquela época, ninguém fez selfie na frente do templo, né? Então, mas não é só por isso. Herodes fez uma obra de reconstrução do templo muito grande, tá? Então, esse templo aqui era muito mais simples, né? O que, inclusive, explica por que Herodes quis fazer toda essa obra, né, de grande magnitude, tá? Mas Ageu, ele fala então disso, né? Ele fala sobre isso, sobre a frustração de alguns de ver a diferença entre o Templo de Salomão, que, né, era um templo realmente muito glorioso, né, digamos assim, e o templo que eles estavam reconstruindo. Tá? Isso pode dar a entender que Ageu tenha sido uma dessas pessoas. Não é 100% certo. É uma pista, como eu falei, não é um fato concreto. Tá? O segundo fato é exatamente o período. Tá? Segundo o livro de Esdras, Ageu e Zacarias começam a profetizar aproximadamente na mesma época. Embora Zacarias tenha continuado a profetizar sobre acontecimentos posteriores, tá? Zacarias chega a falar sobre a vida no templo, Ageu ele profetiza por um período curtíssimo de tempo. Tá? O que pode indicar que ele morreu ou cessou de profetizar logo depois disso. Tá? Então, a segunda evidência é essa. Né? Ah, mas ele pode ter morrido cedo. Né? Não quer dizer isso. Ok, mas, como eu falei, é uma pista. Né? Se junta com a primeira, né, já começa a ter um peso. E a terceira é o próprio nome de Ageu. Tá? O nome de Ageu ele faz referência a festas de peregrinação, que dependiam do templo de pé para ocorrer. Seria estranho, embora não seja impossível, que uma mãe desse um nome assim para uma criança que nascesse no exílio. Tá? Por quê? Porque no exílio as peregrinações não aconteceram. Tá? Então, esse é um nome que cabe muito mais num período com o templo ativo do que um período que os judeus estavam justamente lamentando não ter templo, alguns achavam que não ia ter templo nunca mais, aquela coisa toda, tá? Então, Felipe, mas pode não ser, pode ter uma outra explicação, né? Tudo bem, pode ser que a mãe lembrasse daquela época e a mãe então tivesse saudosa e botasse o nome. Pode, tá? Mas como eu falei, quando você olha para essas três pistas juntas, tá? Elas dão um indício de que Ageu realmente fosse um profeta que nasceu no período pré-exílico, tá? Então, e a maioria dos acadêmicos concorda com isso. Tá? Mas isso daí não é uma certeza absoluta. Tá? Nós não podemos afirmar isso com 100% de certeza. Tá? 100% de certeza nós temos apenas com relação ao momento em que ele profetizou. Né? Ele profetizou durante um período bem curto, tá? É o que a gente sabe. Bom, então vamos lá. Então, assim, fala da datação. O livro de Ageu é um dos mais claros em termos de datação em toda a Bíblia hebraica, pois começa dizendo: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês. Tá? Já no segundo capítulo, você vai ter no segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, no 21º dia. Tá? Então ele dá essas datações, ele é bem claro. Tá? E ele profetiza, a gente vai ver isso melhor quando falarmos do texto propriamente dito, mas ele profetiza num período muito curto.
né, dentro do reinado de Dario, que foi esse período aí da reconstrução do templo, tá? Agora, o que a gente sabe de fontes históricas com relação a Dario? Dario a gente tem bastante informação histórica, tá? Por conta do palácio de Dario em Apadana, né, que tem lá os registros, né? Tem as ruínas arqueológicas, tem registro de quem foi Dario, ele, né, deixa uma série de registros aí. Então a gente sabe, tá, por registro, por fontes históricas, que Dario ele subiu ao trono por volta do ano 522 antes da Era Comum, final do ano de 522 da Era Comum. Tá? Então o livro de Ageu ele foi escrito em torno do ano 520 antes da Era Comum. Tá? Lembrando, né, que os textos, né, perdão, os anos, né, para os reis babilônio, persa, etc., o ano começava no que seria para nós semelhante ao começo do ano judaico hoje. Né? Ele começava lá para setembro e tal. Né? Não começava em janeiro, né? como a gente. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldadezinha, uma variação de um ano ou outro, né, nessa conta por causa disso. Tá? E existe um consenso no meio acadêmico que a datação de Ageu é muito precisa. Tá? Não é só porque Ageu fala que escreveu nessa época, né? Porque às vezes você tem entre os autores bíblicos, vamos dizer, algumas coisas que são atribuídas a autores anteriores, etc., por alguma razão alegórica, tal. Mas a gente sabe porque é um texto que não faz sentido para nenhuma outra época, tá? Dentro do período que foi escrito, que a Bíblia hebraica foi escrita, porque é um texto que exorta a reconstruir o templo, né? E que fala, profetiza inclusive coisas com relação a Zorobabel, etc. E isso não faz sentido depois, porque o templo ele só vai ser destruído de novo lá na época dos romanos, né? Já no século I, tá? Portanto, 500 e tantos anos depois, tá? Então, ao longo disso, e a gente sabe, né, que os livros da Bíblia hebraica, do Tanar, eles foram escritos até aproximadamente o século II antes da Era Comum, né? Os livros mais tardios, eles são aí de 160, por aí, né? Não tem nenhum livro que seja posterior a isso, tá? Mas então não faria sentido o livro de Ageu ser escrito depois, porque ele é muito, muito específico, ele não tem muita metáfora, ele é bem. É para isso aqui que eu estou escrevendo. Tá? Então, os acadêmicos eles são muito enfáticos. Tá? Ageu é um dos poucos livros da Bíblia hebraica onde se encontra um consenso significativo sobre a data do profeta e o livro que leva seu nome. Tá? Esse é o comentário da Smith and Hughes Bible Commentary, Introduction to the Book of Haggai. Né? Muito bem. Então, o livro de Ageu ele foi escrito ou no ato da profecia ou pouco tempo depois para deixar registrado né, que aquela profecia foi dada. Tá? Muito bem. Durante esse período, então, né, da datação, o que a gente sabe? E aí nós vamos construir o nosso panorama histórico. Né? Durante esse período, o povo havia regressado a Judá e havia começado a reconstruir o templo. Porém, as obras haviam parado em virtude dos problemas de oposição política e escassez de recursos encontrados pelo povo judeu. Quem assistiu às aulas de Zacarias sabe que a gente falou um pouco sobre isso. Né? Existe uma visão, às vezes, romantizada das pessoas de que tudo foi lindo na volta para casa, né? Mas não foi isso. Quem voltou não foi a aristocracia judaica, né? Os regressos não eram a elite do povo judeu, né? A elite do povo judeu já estava muito bem estabelecida ali na Pérsia, não estava muito afim de voltar, principalmente porque aquela terra era semiárida, as plantações estavam destruídas, né? Ou estavam abandonadas,
as casas destruídas, Jerusalém estava totalmente destruída, não tinha templo. Além disso, a terra estava ocupada por samaritanos, por tribos árabes nômades e outros povos vizinhos ali. Então era uma região dada a conflito, né, porque a terra não ficou vazia esperando o povo judeu voltar, né? Outros povos ali ocuparam. Então a terra ficou, né, estava ocupada por outros, abandonada e destruída, e já é uma região, né, por natureza semiárida e difícil. Então, né, não era muito convidativo. Então, quem voltou realmente era o povão, tá? A massa que voltou era o povão. Então, o povão enfrentou todas as dificuldades de voltar para uma terra destruída, conflituosa, etc. Tá? Então, essa oposição política e a escassez de recursos fez com que a obra de reconstrução do templo e mesmo de Jerusalém parasse, né? E as mensagens, e aí então, né, justamente as mensagens de Ageu são durante esse período, tá? E é muito interessante porque as mensagens de Ageu, elas são escritas sempre no outono, tá? No finalzinho do verão, pegando já o outono, tá? Por quê? Isso, né, para a região ali de Judá é um momento muito estratégico. É a última colheita do ano, tá? Depois disso vem o inverno, né? E não é à toa que as festas, as solenidades de peregrinação que nós falamos, elas acontecem da primavera até o outono. Elas pegam primavera, verão, outono, né? São 3 festividades e essas 3 festividades elas pegam começo da primavera, final da primavera já quase indo para o verão, e o outono, né, o começo do outono, que são as 3 principais colheitas na época. Né? Não é à toa, né, que essas festas elas estão nessa época. Né? Tem o pessoal que gosta de viajar na maionese, né, e achar que essas festividades, essas solenidades, elas foram dadas nessa data, né, porque indica que o fim dos tempos vai ser assim, e a festa de tabernáculos com o fim do tempo, o que é uma grande bobagem. Por quê? Primeiro porque os povos da região já tinham festas na mesma época. Muitas dessas festas, dessas solenidades bíblicas, elas já existiam, embora em características um pouco diferentes, não eram iguais, né, iguaizinhas às festividades bíblicas, mas eram muito semelhantes. Você sabe disso pelos achados arqueológicos cananeus, sumérios, etc. Tá? E segundo, porque a razão para elas acontecerem quando elas acontecem não é nenhum plano cósmico para o universo, como algumas pessoas gostam de ver, tá? Mas era porque era a época da colheita. Então era a época que o povo tinha alimento suficiente, né, para poder realmente o camarada estar super feliz e grato e ir lá no templo fazer festa, tá? Então tinha a ver com o período, o ciclo agrícola da região. Tá? E o que tem isso a ver com Ageu? É muito interessante porque Ageu ele fala justamente dessa época, tá? Ele pega o outono, que é já a última colheita, né? E o outono é quando o povo tem para poder fazer uma colheita para se preparar para o inverno. Né? Porque o inverno, naquela região, inclusive, né, Jerusalém neva no inverno. Tá? Então, é uma época em que você não colhe nada, né? Inclusive, um dos simbolismos da festividade dos ázimos é você comer um pão, né? Que você vem comendo grãos velhos, né? Quer dizer, aqueles grãos do ano que você colheu no ano passado, né? Que estavam lá estocados, armazenados, e de repente você come um grão novo, né? Você come de uma colheita nova e você pega aquela colheita nova, né? E você não deixa a massa envelhecer, né? A massa fermentar. Você já pega e já faz aquela colheita porque, né? Você faz um ázimo, né? Lógico que o ázimo tem outros simbolismos também, mas um dos simbolismos é esse, né? Assim, você tá louquinho para comer
a colheita nova, não vai ficar esperando, né, o pão fermentar lá, você quer comer logo, tá? Então tem a alegria, né, do ufa, né, acabou o período aí da espera, do sufoco, tá? Então, quando você está diante do outono, que é o último momento que o povo tem para poder fazer a sua colheita, de repente é nesse momento que é mais delicado se a colheita não for suficiente. Nós vamos entender um pouco mais isso. E aí o povo começa a ficar preocupado. É também o período de maior chuva em Israel. Então é um período em que as pessoas buscam muito do Eterno a chuva. Né? Na liturgia, até hoje você tem um resquício disso na liturgia da festividade das cabanas, erroneamente chamada de tabernáculos, né? Mas na verdade é cabanas o nome certo. A gente meio que acostuma, né, falar tabernáculos, mas o nome mais apropriado, né? Uma sucá é uma cabana, não é uma tenda, né? Então, então, nessa época, você tem resquício de pedido de chuva, né? Que é um resquício da época agrícola ali, né? Que o pessoal pedia chuva. Por quê? Porque era a chuva que vinha, era a época que tinha para chover, para realmente abastecer, né, as cisternas, os poços, etc., porque eles iam enfrentar uma época de seca aí, tá? Muito bem. Então, nessa época, o povo estava muito. É uma época que. É a época que o povo mais pedia bênção para o Eterno, né? Não é à toa, né, que você tem um dia muito importante que é o dia das expiações, né, o dia do perdão, nessa época, tá? Por quê, né? Ora, se é uma época que eu estou muito preocupado com o Eterno me abençoar, não é muito bom que eu esteja lá com pecado, né? O dia do perdão não é para qualquer pecado, era para pecados cometidos de uma forma meio involuntária, que você não tem muita certeza que você pecou, etc. Então tinha essa coisa de zerar a pedra, né? Eu preciso zerar a pedra aqui para poder, né, tá bem para poder pedir, né? Como é que eu vou pedir alguma coisa para o Eterno se eu estou em dívida, né? Então, nessa época, o povo estava muito preocupado em pedir por uma colheita abundante e pedir por chuva, tá? Para quê? Para que eles tivessem alimento suficiente para aguentar até a primavera. É nesse período que Ageu escolhe profetizar. Isso não é por acaso, tá? Vocês vão ver como é importante entender isso para compreender a mensagem quando a gente chegar no texto. Então, vamos um pouco ao panorama histórico do livro de Ageu. Abaixo um resumo cronológico dos principais fatos até a época da autoria da obra. Né? Então, tudo começa 587 a 582, nesse período aí de uns 5 para 6 anos, Nabucodonosor II, rei da Babilônia, destrói Judá após uma insurgência e exila o povo judeu. Né? Então, a Babilônia se tornou um poder hegemônico na região e aí Judá, em um dado momento, se insurge, né? Tem toda aquela situação do pecado, etc. E aí o povo é exilado. Mas, né, em 539, né, portanto 40 e poucos anos depois, o rei Ciro, o grande rei da Pérsia, conquista a Babilônia. E aí aquela coisa, né, do amigo, né, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Eles permitem aos judeus retornarem à Judéia. A Pérsia, ela adotou uma estratégia interessante, né? Por quê? Porque provavelmente eles sacaram, né? Eles perceberam, a Assíria foi um império sanguinolento terrível, né? E aí o povo que era subjugado pela Assíria ficou em polvorosa, né, torcendo para a Babilônia vir realmente libertá-los. Só que a Babilônia foi igualmente horrível para o povo, né, para os povos da região. Tá? E a Pérsia, eles tentaram adotar uma política de maior benevolência com os povos subjugados, o que permitiu justamente que o Império Persa fosse o mais longevo desses três, né? Fosse o que mais tenha durado aí dentro desses três impérios. Depois Roma vai tentar adotar uma prática parecida, né? Mas essencialmente foi um dos motivos, né? Então era uma estratégia persa ter um relacionamento melhor com os povos. Talvez isso tenha, em partes,
seja em parte a explicação política de Ciro permitir, né, que os judeus retornassem à Judéia e a Jerusalém para reconstruir o templo. Ah, Felipe, mas teve a mão do Eterno por trás. Não, teve a mão do Eterno por trás. Claro que teve a mão do Eterno por trás. Mas nós estamos falando aqui dos acontecimentos políticos que possibilitaram isso. Ok, o Eterno fez, mas como que o Eterno fez? Né? O Eterno inspirou o povo persa a fazer isso, né? Ciro da Pérsia, né, a fazer isso, né, a assim agir. E Dario depois também. Os sacrifícios foram restaurados sobre um altar preparado para as ofertas. Então, logo no primeiro ano, eles chegam a restaurar um altar para poder fazer as ofertas, né? E no ano seguinte, eles chegam, né, em 537, a chegar a lançar a fundação do templo. Tá? Essas datas, tá, pessoal, elas podem ter uma pequena variação, 2 anos, às vezes, porque nós estamos falando de mais de 2.000 anos atrás. Não tinha registros tão precisos assim. Então, não estranhem se vocês virem algum livro, alguma citação, ou mesmo pega alguma outra aula, tem uma variação de pouquinho de ano, entenda que é a margem de erro aí, tá? Mas então, o que a gente tem de informação foi isso. No segundo ano, eles chegaram no primeiro só fizeram o altar para fazer as ofertas para o Eterno. No segundo, já fazem a fundação do templo, né? Mas aí rolou uma oposição. O livro de Esdras, né, fala bastante sobre essa oposição, né, dos povos da terra a que isso acontecesse, tá? Então, se você quer mais informações sobre isso, leia o livro de Esdras, que é um livro histórico bem simplesinho de ler, que você vai ter informações sobre isso. Então, com essa oposição, o trabalho da reconstrução do templo parou logo em seguida, tá? Logo depois disso ele parou. Bom, aí veio depois, em 530, né, Cambises II sobe ao poder sucedendo Ciro, tá aí um bom nome se você tiver um filho, né? Cambises, você pode apelidá-lo de Cancan, né? Mas Cambises, então, ele dura pouco. Em 522, Dario I sobe ao poder, sucedendo Cambises II. Teve umas disputas aí de poder na Pérsia, que eu não vou entrar muito no mérito, porque aí já não interessa tanto assim para nós. Tá? Mas em 521, portanto um ano depois, né, ou alguns meses depois, Dario negocia com os judeus acerca da reconstrução de Jerusalém. Dario teve também uma motivação política para fazer isso, que nós vamos falar daqui a pouco. Tá? O que acontecia? Naquela região, você pode perceber que você vai ter sempre dois polos. Né? O Oriente Médio está lá no miolo e você tinha as potências lá em cima, que era onde tinha a região mais fértil. Né? Porque assim, você pega o Oriente Médio, ele é um semiárido. Para cima, né, e mais ao nordeste, para vocês é para cá, né, que eu estou espelhado aqui na câmera. Então, para cá, né, vamos dizer, você vai ter o nordeste, você vai ter lá o rio Eufrates, é uma região fértil. Né? As regiões mais férteis é onde os impérios maiores naquela época surgiram. Né? E ao sudoeste, né, portanto para cá, para vocês aí, né, para mim tá invertido, você vai ter o delta do Nilo com a região ali do Egito e tal. Então, desses dois polos aí é que surgiam os grandes impérios. E às vezes eles quebravam o pau entre eles e o povo lá estava no meio. Né? Então não foi... não é raro você ver isso, né, inclusive nos livros bíblicos, você vira uma disputa aí entre Egito e algum outro poder do norte, né, até que tudo, né, e o povo no meio até que tudo se resolva. Tá? Então o Dario, que acontece? Quando chega nesse ano de 521, tal, ele começa a decidir lutar contra a oposição, porque rolou esse período de instabilidade na Pérsia, e aí as nações um pouquinho mais poderosas começam a se engraçar e querer se libertar do jugo persa. Né? E aí o Egito estava se tornando uma ameaça. Né? E o Dario tinha interesse em fazer uma campanha contra o Egito. E para que ele fizesse uma campanha contra o Egito, ele bolou essa estratégia de fortalecer Judá, porque bem ou mal Judá era um vassalo da Pérsia.
né? Então, se ele tivesse ali um Judá fortalecido, Judá serviria de base para ele guerrear contra o Egito, tá? E isso é importante também porque o que Judá ia precisar fazer? Fornecer alimento para o exército de Dario, né? Então, olha a preocupação dos alimentos aí, né? Que vai aparecer no livro de Ageu, tá? Então, em 521, Dario negocia com os judeus a reconstrução de Jerusalém. Em 520, Zorobabel, que era um descendente de Davi, mas ele não era de muito alto escalão, não, tá? Muito provavelmente, né? Zacarias evita chamá-lo de ungido, né? Chama ele de filho do óleo, né? O que dá a entender que ele não queria desagradar alguma outra figurona lá, né? Então, mas Zorobabel era um descendente de Davi, da casa de Davi. Ele e Josué, que era sumo sacerdote, eles restauram o governo judaico da região sob o domínio persa, né? Mas restauram né, restauram a administração ali de Judá, né, no que os persas chamavam de Yehud Medinatá, o estado da Judéia, tá? E é nessa época que o livro de Ageu vai ser escrito. Por quê? Porque nessa época Dario já tinha negociado isso, tá? Dario já tinha, né? A coisa começou a melhorar quando Dario subiu ao trono. Então você já tinha 2 anos aí de Dario subindo ao trono, sendo benevolente, e nada estava rolando, e nada do povo reconstruiu o templo, tá? E Ageu justamente escreve para puxar a orelha para falar, ó, vocês precisam reconstruir o templo, precisa se ocupar do eterno. O povo não estava muito preocupado com o eterno, e a gente vai entender daqui a pouco por quê. Tá? E aí, logo depois, você vai ter a retomada da reconstrução do templo, né? E a conclusão definitiva, né? Com tudo realmente 100% funcional, 516. Tá? Foi quando realmente aí o templo está operante 100%, etc. Tá? É importante compreender o que fez os persas resolverem apoiar a reconstrução do Templo de Jerusalém após períodos conflituosos na região. Evidentemente, não apenas por simpatia ao povo judeu. Lógico, de novo, né, pessoal? A gente entende que o Eterno agiu de bastidores, mas a maneira do Eterno agir não é assim, plim, né? Aí Dario, né? Eu vi um anjo que me falou, né? Reconstrua Jerusalém. Não, né? Ele moveu, né? Moveu os pauzinhos, vamos dizer assim, né? Mas Dario tinha um interesse político aqui, tá? E aí é justamente o que vai falar esse comentário da Universidade de Oxford, né? Da Oxford Bible Commentary. As coisas mudaram com Dario, né? Depois que teve confusão, que parou a construção do templo, tal, as coisas mudaram com Dario. Logo depois que ele subiu ao ao trono, houve rebeliões em todo o império. Embora ele tenha sido capaz de dominar a maioria deles prontamente, tal atividade representou um problema, a saber, a segurança no perímetro do império. Então o Dario estava preocupado, né, que o império se mantivesse seguro. Todas as datas no livro de Ageu referem-se a 520 antes da Era Comum, um ano durante o qual Dario estava fazendo planos para a campanha contra o Egito. Era do interesse dos persas ter um Judá seguro e estável. Ter a população local focada na reconstrução do templo, apoiada em parte pelos persas, teria aplacado alguns dos seus descontentamentos com seus senhores imperiais, né? Então, em parte também, era interessante para Dario que eles tivessem satisfeitos, tá? Por quê? Porque eles estando satisfeitos também enfraquecia o Egito, né? Porque se os judeus se aliassem com o Egito, né, podia acontecer o efeito reverso do que os persas queriam, né? De repente os egípcios podiam usar Judá para poder atacar os persas. No passado, vocês podem se recordar, né, quem assistiu às outras aulas dos profetas menores, que no passado Israel e Judá tentaram fazer isso, né, recrutar a ajuda do Egito ou recrutar alguma outra nação próxima para poder se insurgir contra um dominador.
Então eles não queriam que Judá se insurgisse. Só que os judeus não estavam muito felizes, né? Eles estavam tendo problemas, né? Então era do interesse de Dario aplacar a ira dos judeus, não permitir que os judeus ficassem bravos, né? Os persas precisavam de comida para os seus exércitos e provavelmente não é por acaso que Ageu se refere mais de uma vez ao suprimento de comida. Tá? Nós não temos, tá, pessoal, 100% de certeza, porque Ageu não chega a dizer, olha, vocês estão precisando de comida para os persas. Mas a gente sabe, né, do conflito persa-egípcio, e a gente sabe que os exércitos, eles pegavam comida, obviamente, com os territórios subordinados a eles, né? E Judá está ali justamente no, né, bem próximo ali do Egito, né? Da fronteira com o Egito. Então, e mais, né? Entre Judá e o Egito é praticamente deserto. Então a comida tinha que vir dali, né? Da região ali de Judá mesmo. Tá? Então, assim, embora a gente não tenha 100% de certeza disso aqui que a The Oxford Bible Commentary ela afirma, a gente tem uns 90% de certeza olhando para o panorama histórico, né? E aí isso ajuda a gente a entender por que eles estavam tão preocupados com a questão de comida. Uma coisa era alimentar uma população pequena que regressou. Outra muito diferente era você alimentar essa população mais o exército persa. Tá? E os persas chegavam lá e falavam, ó, isso aqui, essa colheita aqui pertence ao rei Dario. Ponto, acabou. Você vai fazer o quê? Né? Então, eles chegavam lá e confiscavam. Ponto, que não interessa. Ponto, acabou. Tá? Portanto, deve-se entender a reconstrução do Templo de Jerusalém como consistente e apoiada pela política persa, pela política imperial persa. Como governador, aqui Zorobabel, né? Ficou sem traduzir aqui, era afinal um oficial persa. Né? Então, o Zorobabel, né, ele respondia à Pérsia. Né? Ele era um governador, era da linhagem de Davi, etc., mas ele estava sujeito à Pérsia. Ele era um governador da província, né, da província persa de Judá. Tá? Muito que bem. Vamos então à mensagem, né, de Ageu, e aí vai tudo ficar mais claro aqui para vocês, tá? Então, com isso aqui que eu vou falar agora para vocês, tá? Essas próximas 2 ou 3 páginas aqui do nosso material, só com ela você já consegue ler o livro de Ageu e entender praticamente tudo, tá? Nós vamos ler o livro de Ageu juntos, né? Mas tamanha importância aqui, porque agora nós vamos justamente juntar e dar o panorama geral. Tá? O livro contém relatos de exortações teologicamente embasadas para realizar o trabalho de reconstrução e discute o papel central do templo na vida da comunidade. É o comentário da Jewish Study Bible, né, Haggai. Muito bem. Então, o foco do livro de Ageu é a importância do templo. Ah, Felipe, mas precisava ser um templo de pedra, etc. Para aquele povo, para aquela cultura, precisava. Era isso que eles conheciam e eles estavam negligenciando o eterno. Não era uma questão de, sem templo não rola. Não era isso que estava em foco. Até porque você tem outros profetas em outros momentos que falam que isso não era o essencial. Então, assim, mas é muito importante entender o que o templo aqui representava. Tá? O templo aqui representava realmente a reversão do exílio. Olha, o templo voltou a estar de pé. A presença do Eterno está conosco aqui. Né? E nós não vamos negligenciar isso. Né? Nós vamos dar atenção ao Eterno. Então, naquela circunstância, era fundamental a presença do templo. Tá? Da mesma forma, né, que muitos argumentam que a presença do templo é fundamental hoje, por questões parecidas. Né? Não vou entrar nesse mérito aqui, mas não tem a ver com o Eterno habitar numa construção humana. Tá? Tem a ver com tudo aquilo que o templo representava para aquele grupo, né? Ou representa para o grupo atual, enfim.
As condições do retorno do povo de Judá do exílio babilônio não foram as melhores. Embora o Império Persa assegurasse um certo grau de tranquilidade, né, não tinha guerra propriamente dita, a terra havia sido ocupada por povos vizinhos, hostis à presença dos judeus. Então, assim, embora não tivesse guerra, a guerra não era seguro. Tá? Você tinha um clima tenso, você tinha violência, você tinha conflitos, embora em menor escala. Não era uma guerra nacional, mas tinha conflito. Era conflituoso. Né? E os povos que tinham ocupado a região, que o livro de Esdras lá fala, eles eram hostis à presença dos judeus naquela região, obviamente. A maior parte da elite de Judá já havia se acomodado à vida no exílio e não tinha grande intenção de regressar. É o que eu falei, eles estavam lá no bem bom, não queriam voltar para um semiárido com tudo destruído, ocupado por inimigo, né? Para eles, ou com tudo abandonado, né? Então, para eles não era muito cômodo. O grupo de judeus regressos é liderado por Zorobabel, um descendente de Davi, mas muito provavelmente não o mais proeminente entre eles. Talvez nem mesmo o descendente mais direto ao trono. Tá? Como eu falei, Zacarias, né, a gente já viu, chama ele de filho do óleo. Né? E se chama ele de filho do óleo, era por quê? Porque não queria chamar ele de ungido. Né? Pode ser que fosse para não provocar os persas? Pode. Né? Mas a hipótese mais provável para os acadêmicos é que Zorobabel não fosse o descendente mais direto. Então ele não seria aceito como rei, porque você tinha outras pessoas com uma alegação, vamos dizer assim, né? Não uma alegação, mas vamos dizer um caso, né? Uma solicitação, um caso mais contundente do que o dele. Mas foi ele que voltou. Tá? Então ele se tornou o governador persa na região. Casas, apriscos e plantações estavam destruídas, abandonadas ou tomadas. Portanto, as condições não eram nada fáceis. Os judeus até tentaram reconstruir o templo num primeiro momento, chegando a fazer sacrifícios e lançar a fundação do templo. As dificuldades, porém, logo fizeram com que os esforços cessassem por cerca de 14 anos. Tá? Na verdade, no total, cessaram por 16, mas é que aqui nós estamos falando de até Dario. Né? Até Dario teve 14 anos. Porém, após esse período, Dario I sobe ao trono. Em virtude do seu desejo de ajudar Judá como plataforma para a conquista do Egito, Dario se mostra favorável a auxiliar o povo judeu na reconstrução de Jerusalém. Nesses 2 anos, a comunidade se mostrou acomodada no que dizia respeito ao seu relacionamento com o Eterno. Preocuparam-se mais em tornar sua vida confortável do que em reerguer o templo e restabelecer o culto ao Eterno. Tá? Então, o profeta Ageu ele vai falar disso. Ele vai dizer exatamente que o povo estava muito confortável. Estavam reconstruindo as suas próprias casas, estavam reconstruindo as suas próprias vidas e não estavam muito preocupados com o Eterno. Confortável em termos, no sentido assim de o foco deles estava no bem-estar deles, o foco não estava no Eterno. A ameaça de nações estrangeiras ainda existia, além do Egito, que caso resolvesse subir contra a Pérsia, poderia passar por Judá. Então, assim, ainda havia medo também, Aquela população ainda tinha medo de que eles voltassem a ser exilados, de que eles voltassem a ser destruídos por uma nação estrangeira, Então não era só a Pérsia que tinha medo do Egito os conquistar, eles próprios também tinham medo do conflito, da Pérsia com outras nações e como é que isso poderia respingar neles. Em paralelo a isso, a comunidade estava preocupada com o sustento e produção de alimentos. Isso a gente vê no livro de Ageu. Sabe-se historicamente que a situação dos alimentos em Judá foi agravada por causa das demandas da Pérsia para sua guerra contra o Egito. Então, embora isso aqui não esteja explícito na Bíblia hebraica, a gente tem essa informação histórica. Então, muito provavelmente, isso influenciou a preocupação deles. Os deixou mais preocupados com relação à questão dos alimentos. Diante disso, é bem provável que o clima estivesse tenso e que o povo estivesse buscando de Zorobabel e do Eterno uma solução para a questão. Ainda mais na época, que era a época que eles pediam chuva, era a época que eles
porque eles pediam bênção, pediam alimento, se perguntavam onde foi que eu errei, né? E é nesse momento que pimba, né? O profeta Ageu vai profetizar e vai dar o recado do Eterno. Dentro desse contexto, Ageu exorta o povo a se preocupar mais com o Eterno e a se ocupar de reconstruir o templo e buscar a face do Eterno, que ele faria ajudar a prosperar. Então, basicamente, o livro de Ageu, a essência é essa. Vocês querem prosperar? Vocês querem ser abençoados? Então, vocês têm que priorizar o Eterno, não pode negligenciar, né? Que isso sirva de lição também para nós, né? A gente muitas vezes entra numa vibe, né, diária de se preocupar com o nosso sustento, de se preocupar com as nossas coisas, etc, etc, e larga de mão as coisas do Eterno, né? Larga de mão. Então, né, eu não vou me preocupar com isso, eu vou estudar a Bíblia depois, eu não vou apoiar um trabalho de estudo bíblico agora, eu vou fazer isso, eu vou, né? E vai deixando para depois. Né? E o que o Eterno está dizendo? Né? Eu quero ser uma prioridade na vida de vocês. E se vocês me fizerem uma prioridade na vida de vocês, vocês serão abençoados. É isso que ele diz para ajudar. E essa mensagem, ela é universal. Né? Ela é importante. Então é o que eu falo para vocês. Não precisa distorcer o texto bíblico e tentar fazer o texto bíblico dizer uma coisa que o texto bíblico não diz. Muita gente gosta de fazer isso, né? Então, né, o livro de Ageu se refere lá ao Estado Islâmico, né? Aí viaja na maionese, né? Não precisa fazer isso para o profeta ser relevante, né? Porque isso vale hoje em dia também. A gente está diante de uma dificuldade, está diante de uma adversidade. O que a gente faz? Esquece o Eterno e se foca totalmente na adversidade? Né? Se a gente fizer isso, né, então como é que a gente pode querer que o Eterno nos abençoe? Tá? Não que a gente deva deixar, né, de se ocupar das coisas. Né? O livro de Ageu ele não fala para o povo, né, pegar todos os alimentos e converter em ofertas ao templo. Né? Não fala, né, pare de se preocupar com a sua casa. Ele fala que o povo não estava se preocupando com o Eterno, é o contrário. Tá? De fato, isso aconteceu. O povo responde bem ao livro de Ageu, tá? E aí o templo é reconstruído e, de fato, o que Ageu profetizou se cumpriu, né? E os anos seguintes ao restabelecimento do culto ao Eterno em Jerusalém, né, que culmina já com Esdras e Neemias, né, que já vem um pouco depois, foram os melhores anos para Judá do período pós-exílio babilônio. Tá? Não foram anos perfeitos, mas foram os melhores para Judá. Né? Muito bem. E o estilo literário de Ageu? Vamos falar rapidamente do estilo literário. Ageu, o livro de Ageu é bastante objetivo e direto, sem a linguagem elaborada que aparece noutros profetas. É muito diferente, por exemplo, do seu contemporâneo Zacarias, que é um livro bastante rico em alegorias. Né? Então, o livro de Ageu ele é diretão, ele não tem muita alegoria, visão, figura de linguagem, nada disso. Ele vai direto ao ponto. Tá? E aí o comentário da Jewish Study Bible, o livro de Ageu, ele vai se dividir em quatro... São quatro comunicações proféticas, 4 vezes que o Eterno manda um recado para o povo através de Ageu. Tá? Então, o livro de Ageu consiste em 4 relatos narrativos sobre 4 comunicações divinas particulares e as suas circunstâncias. Ou seja, 4 vezes o Eterno vai falar com o povo, né, e por quê e em que condições. Essas comunicações são definidas em um cronograma histórico preciso, a saber, o segundo ano de Dario, 520, e especificamente o primeiro dia do 6º mês, o 21º dia do 7º mês e o 24º dia do 9º mês. Esta última data tem 2 relatos. Então ele faz esses relatos, né, esses 4 relatos em 3 dias. Né? Um dia tem um, outro dia tem outro, e o terceiro dia que ele faz o relato tem 2 profecias. Tá? Tal datação específica, além do que é encontrado em outros livros proféticos, exceto pelo início do livro seguinte, Zacarias, cria uma importante estrutura temporal dentro da narrativa e, além disso, reforça
a reivindicação retórica da confiabilidade da narrativa. Ou seja, né, Ageu é muito preciso, então a gente consegue saber que realmente, né, o que estava rolando ali. Os 4 relatos estão integrados em uma unidade literária próxima, né? Eles são muito próximos literariamente. Eles são mantidos juntos pela figura de Ageu, com quem eles são explicitamente e repetidamente associados por sua introdução comum, estrutura e até mesmo escolha de palavras. Então são 4 profecias, todas elas de Ageu, né? Todas elas com uma temática parecida e todas elas usando uma mesma linguagem, né? O que faz com que a gente tenha muita confiança que realmente, né, o autor do livro foi Ageu e ele foi escrito ou naquela época ou um pouquinho depois para poder deixar registrado. Cada um dos relatos fornece uma espécie de retrato instantâneo, né? É como se alguém tirasse um retrato de uma situação específica. E juntos eles tratam da restauração do templo, de Judá e de Jerusalém no período persa. O foco principal do livro como um todo é o templo, ou, para ser mais preciso, o caráter necessário, a centralidade e a legitimidade do segundo templo. Né? O quanto o segundo templo era importante, necessário e central na vida daquela comunidade, por conta das razões que a gente aqui colocou e que vão ficar mais claras quando a gente vê o livro propriamente dito. E a estrutura do livro, né? Para a gente poder encerrar a aula de hoje, o livro ele vai se subdividir, então, da seguinte maneira. Você vai ter o primeiro discurso, né? Que é a primeira profecia, que vai do 1 até a primeira metade do 1:15. Quando a gente coloca A, B, né? Tem gente que fala, Felipe, mas não tem A e B no versículo. Quando a gente coloca assim, nós queremos dizer a primeira, segunda, terceira parte do versículo, quando o versículo é grandão, tá? Então, versículo 1 até o 15, primeira parte do 15, o Eterno ele vai pedir que o templo seja reconstruído para que a falta de recursos seja revertida. Né? É como se fosse uma resposta. O povo está lá pedindo, clamando por recursos, por abundância, por bênção, e o Eterno responde, ok, vocês querem isso? Então deem prioridade a mim. Né? Repara, a questão, na verdade, não é tanto ter o templo de pedra, né? o templo, o local físico, mas é assim, vocês estão me pedindo, né? Na hora de pedir eu sou importante, mas e na hora de fazer? Né? A comunidade ela vai responder positivamente. Né? Então tá lá do 12 ao 15a. Aí já é a resposta da comunidade, né? E o Eterno vai se agradar disso. Aí você vai ter a segunda, né, parte a segunda profecia, que vai do 1:15b, a segunda parte do versículo 15, até o 2:9. O Eterno encoraja o povo que sabia que o novo templo não tinha a mesma opulência do primeiro, dizendo que a sua glória será maior. Então, assim, no primeiro momento começa a construção. Aí, logo depois disso, teve que lidar com isso, né? A frustração das pessoas, olhando para aquilo, nossa, mas é isso, é tão chinfrim perto do templo de Salomão, né? O Eterno não vai se agradar disso, né? Ou, nossa, que tristeza, que coisa horrível, né? E o Eterno está dizendo, não, construa do jeito que dá. Repara que a questão não era tanto o local em si, né? Não era tanto que o Eterno queria exigir algo do povo, mas era a dedicação do povo dentro do que o povo podia fazer. Né? Era o foco. Então, assim, olha, não se preocupa se vai sair, né, né, se assim, o primeiro templo era um Fluminense, né? Era bonito, imponente, respeitoso, né? E o segundo templo, assim, né? Não era um Flamengo, né? Não era uma porcaria total, né? Mas era um Botafogo, né? Assim, era um negócio meio chinfrim. tô brincando aqui. Um grande abraço para os nossos irmãos flamenguistas e botafoguenses. Se arrependam, né? Assim, vem pro Fluminense, né? Mas não, tô brincando. Só para descontrair um pouco, né? 1 hora de aula, se a gente não descontrair, não, né? Ninguém aguenta. Por isso que eu faço algumas brincadeiras. É de propósito para dar uma relaxada, né? Muito bem. Então, assim, pessoal,
ele fala, olha, não se preocupa que esse templo não vai ser tão imponente, né, tão pomposo, tão exuberante quanto o templo de Salomão. Façam a parte de vocês e a glória dele vai ser maior. Tá? Muito bem. Aí você vai ter a terceira profecia. Aí o Eterno vai reclamar do povo profanando o templo com imundícia. Né? A gente vai ver um pouco melhor isso no texto, mas basicamente o povo estava poluindo o templo, nós vamos entender o porquê disso, tá? É uma reclamação do Eterno quanto a isso, né? E dá a entender que eles fizeram os ajustes porque o Eterno promete, já na quarta profecia, ele promete confirmar Zorobabel, né, como líder e dar vitória contra as nações. Que nações a gente pode entender? Né? Aquelas que estavam lá enchendo a paciência dos judeus, aquelas que estavam em volta ali, tá? E isso realmente se cumpriu. Então, o livro de Ageu, ele fecha totalmente cumprido realmente, né, a promessa do Eterno se cumprindo para o povo. Tá bom? Com isso, então, pessoal, nós então fechamos a introdução ao livro de Ageu. Eu ainda não sei se eu vou dar Ageu em uma aula, porque ele é bem curtinho, né? Mesmo os capítulos não são longos, né? Vocês devem ter percebido aí pelo tamanho de versículos. Eu não sei ainda se eu vou dar em uma única aula ou se eu vou dividir em duas. Tá? Eu vou ainda olhar um pouco, vamos ver o andamento, mas de todo jeito nós vamos entrar, né? Vamos ter mais uma ou duas aulas aí do livro de Ageu e vamos entrar no conteúdo propriamente dito, né? E entender o livro de Ageu já dentro do texto, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui nesta aula, pela audiência. E lembrando, se vocês gostam dessas aulas, se vocês têm se alimentado dessas aulas, né, então pratiquem o retorno, né? É uma questão de ética, de integridade e também de vocês mostrarem, né, que vocês confiam e acreditam, né, que é importante a gente trazer essas informações aqui para dar um melhor entendimento das escrituras, para que a gente possa continuar a fazer cada vez mais e melhor. Você pode fazer isso através de uma dessas contas que aparecem no seu vídeo. Muito obrigado e até a próxima, se o Eterno assim nos permitir.